Abramos a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo 73. Hoje nós vamos dar continuidade na série dos Salmos e os nossos sentimentos. E hoje nós vamos tratar sobre o sentimento da inveja. Salmo de número 73. Será que os cristãos também possuem inveja ou são tentados por este pecado? Salmo de número 73. Assim nos diz aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, a violência os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes de tanta amargura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre toda a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte de qualquer da qual devem com avidez. Verso 11, eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as tuas obras. Amém. Oremos, meus irmãos. Soberano Deus e bendito Pai, a tua palavra acabou de ser lida para nós. A tua palavra que é poderosa para transformar a nossa vida. Que nessa manhã, ó Deus, seja uma manhã de transformação, a começar em nós. Ao ouvir a tua voz, que o teu Santo Espírito penetre no mais íntimo e profundo do nosso coração, nos transformando em imagem de Cristo Jesus.
nós reconhecemos que nós não temos capacidades naturais para compreender as maravilhas da tua vida. Mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode transformar o nosso coração nessa manhã. O Senhor pode nos dar o entendimento correto da tua palavra. O Senhor é capaz de fazer com que nós vivamos em conformidade com a tua lei. Nos ajude, ó Deus, a ouvir a tua voz nesta manhã. Que o Senhor nos ajude a nos rendermos a ti. Em nome e por amor de Cristo que nós oramos. Amém. O que é a inveja? Inveja é o que nós vemos no 10º mandamento. É desejar aquilo que é do outro. A inveja é um pecado que está relacionado diretamente com o nosso coração, quando nós desejamos aquilo que não é nosso, ao ponto de que esse desejo, ele toma conta do nosso coração. Hoje nós vamos ver, meus irmãos, o testemunho de Asaf, o salmista que escreveu o Salmo de número 73, que por algum tempo passou pela provação e possuiu um sentimento, um pecado de inveja, pois ele diz no verso 3, pois eu invejava os arrogantes. E nós vamos ver hoje um tema acerca da inveja. A experiência de Asaf, registrada aqui no Salmo 73, é uma experiência que é compartilhada com todos os cristãos. Quando eles estão passando por um momento de dificuldade, de aflição, e ele olha para a vida de alguém que não teme a Deus, que é mais próspero do que ele. Então ele passa a questionar a bondade de Deus. Será que Deus realmente tem sido bom para comigo? Porque dia e noite eu estou sendo afligido, dia e noite eu estou passando por aflição, e mesmo assim, Deus ainda abençoa aquele que nenhum relacionamento tem com Ele. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre o pecado da inveja, quando ela acomete o nosso coração, quando nós somos tentados a pecar através da inveja. É muito importante entendermos que a inveja é um pecado que faz mal para quem a possui, e não quem é alvo da inveja. Por exemplo, tem pessoas que dizem, eu não vou falar das bênçãos que Deus tem me concedido, porque vai que a pessoa tenha inveja disso. Né? Tem muito cristão que ainda acredita em mal olhado. Mas quem tem problema é quem possui a inveja, e não quem é alvo dela. Se a pessoa tiver inveja de você, o problema é da pessoa. O pecado é da pessoa e não seu. Porque a inveja, ela é um problema do coração da pessoa que almeja algo que não é dela, que deseja algo que não é dela, mas ela não tem nenhum poder sobre a vida do outro. Porque quem tem poder é o Senhor, o nosso Deus. Por isso, você que é cristão, que teme a Deus, não tem que ficar preocupado se alguém sente inveja de você. Porque quem tem problema é o invejoso, e não aquele que é alvo da sua inveja. E é isso que nós vamos refletir um pouco nessa manhã. O autor do Salmo é Asaf, e ele vai descrever este momento que ele teve, que quase ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele escreve para o povo da aliança, a fim de que todos possam ser edificados com a sua experiência espiritual. Ele vai exaltar aqui a bondade de Deus em restaurar pecadores. O verso de número 1, meus irmãos, é um verso que vai dar o título central do que o salmista vai dizer para nós. No verso 1 nós lemos, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aqui ele vai falar sobre a bondade de Deus. O dilema que muitas vezes nós enfrentamos em entender a bondade de Deus e a injustiça pela qual nós experimentamos. E este salmo ele está dividido basicamente em 3 partes. Quando o salmista estava fora da presença de Deus,
quando o salmista estava na presença de Deus e após estar na presença de Deus. Então são esses 3 movimentos que nós vamos ver aqui no Salmo de número 73. Quando ele estava fora dos átrios do Senhor, é o primeiro ponto da nossa mensagem. E quando ele estava fora da presença de Deus, veja só o verso 2 e o verso 3 que ele vai descrever para a gente. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Ele diz, olha, Deus é bom para com Israel, mas quanto a mim, quase eu me desviei dos caminhos do Senhor. Faltou pouco para eu desviar. E veja o que ele coloca aqui, a inveja foi o motivo dessa crise, que o levou quase a abandonar a sua fé. Ele disse, eu tive inveja dos arrogantes, dos malfeitores, dos ímpios. E por que é que ele teve inveja dessas pessoas? Porque eles eram pessoas prósperas. Veja o verso de número 13, ele vai dizer a prosperidade dos maus. Veja que ele vai invejar aquilo que o homem que não teme a Deus possui. E aí no verso 4 em diante, ele passa a descrever essa prosperidade deles. E aí ele olha para as pessoas sem Deus que são prósperas e passa a desejar essas coisas. A partir do verso 4 nós lemos, para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilha da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias. O que ele está descrevendo aqui, meus irmãos, é o que ele está olhando para a vida do ímpio e está desejando e almejando isso. Veja, olha só, eles não têm a mesma preocupação do que as outras pessoas. Nem doente fica o miserável. Não ficam cansados como os outros, porque eles têm conforto nessa vida. Eles são soberbos, eles são arrogantes. Tudo aquilo que o coração deles deseja, eles possuem. E o pior, lá no verso de número 12, ele vai dizer o seguinte: eis que estes são os ímpios, vivendo tranquilamente, vivendo saudável, tendo tudo o que quer, blasfemando contra Deus. E o verso 12 ele diz, assim são eles. E o pior é que eles sempre aumentam a sua prosperidade, as suas riquezas. A ideia que ele está olhando para a vida do ímpio é que é o seguinte, parece que Deus só abençoa ele. Mesmo esse homem não temendo a Deus, ele desfruta de uma vida confortável aqui. E o pior, a sua riqueza ainda aumenta. A visão que o salmista está tendo aqui fora da presença de Deus é que Deus está abençoando a vida do ímpio. Parece que Deus está abençoando a sua iniquidade. E aí a partir então, meus irmãos, do verso de número 13, ele passa a olhar para ele mesmo e comparar com a vida do ímpio. Veja que no verso 13 ele inicia se dizendo, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração. Ele tem a convicção que não vale a pena mais servir a Deus. Porque se esse ímpio faz tudo que é de errado e ainda Deus abençoa a vida dele, o que me adianta viver de uma forma íntegra, justa e reta? Então ele chega a dizer no verso 13, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração. O que ele está dizendo, olhando para a vida dele, é não vale a pena servir a Deus. Porque servindo a Deus, eu sou obrigado a viver de uma forma santa, justa, ímpia, obedecendo os mandamentos, sacrificando os meus desejos. E mesmo assim eu não vejo recompensa aqui agora. Veja só que ele olha para a vida dele no verso 14 e diz, pois o dia inteiro eu sou afligido, a cada manhã sou castigado.
Ele começa a comparar a vida dele com a vida do ímpio, e ele vê que a vida do ímpio é muito melhor do que a dele. E ele diz: se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria transgredido a geração dos teus filhos. Veja que até os meus pensamentos têm que ser santos. Só em refletir para com isso, para compreender tudo isso, achei a tarefa pesada demais para mim. Ou seja, quando ele faz essa comparação, ele diz: olha, eu não entendo o porquê que parece que Deus abençoa a vida do ímpio e castiga tanto assim a minha vida. O porquê que o justo padece tanto em detrimento da bem-aventurança nessa vida dos ímpios. Aqui nós nos deparamos, meus irmãos, com aquilo que é chamado de teodiceia, o problema do mal. Por que que Deus abençoa pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com Ele? E por que que tantos servos do Senhor sofrem tanto nessa vida? Ele diz: ao tentar compreender tudo isso, eu achei essa tarefa pesada demais para mim. Achei a tarefa pesada demais para mim. No final das contas, o que ele quer dizer aqui para nós: eu não entendo o porquê que Deus faz essas coisas. O porquê é que parece que Deus abençoa a vida do injusto e amaldiçoa e castiga a vida dos seus filhos. E é aqui, meus irmãos, que entra a grande crise do salmista. É aqui que os seus pés quase se desviaram dos caminhos do Senhor. É aqui quase que ele abandona toda a sua confiança em Deus. No verso de número 13, isso fica muito claro, quando ele diz: certamente é inútil conservar puro o meu coração. É inútil praticar as atividades religiosas e espirituais. Porque afinal de contas, o que eu estou vendo é o ímpio prosperando e eu padecendo. Porque eu não compreendo os caminhos do Senhor. Até que nós nos deparamos então no verso de número 17, aonde nós vemos uma grande mudança no entendimento do salmista. Então, nesse primeiro ponto que nós observamos, ele estava refletindo fora da presença de Deus. Porque no verso de número 17 nos diz assim: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual é o fim, ou qual será o fim do justo, do ímpio. Então, meus irmãos, depois de refletir fora da presença do Senhor, agora ele adentra na presença de Deus. E aqui está o segundo ponto da mensagem de hoje. E esse é o momento crucial de encontro com o Senhor. Talvez na sua tradução esteja até que adentrei aos átrios do Senhor, ao santuário do Senhor, porque a ideia aqui é que ele foi ao templo para adorar a Deus, para realizar as suas atividades espirituais, e os átrios do Senhor era o local comum de adoração. Então, até que ele adentrou aos átrios do Senhor, na presença do Senhor, e se atentou e entendeu qual que é o fim dos ímpios. Agora ele deixa de olhar para a vida do ímpio, para a sua própria vida, e passa a olhar para o Senhor e a sua revelação. E aqui há uma grande transformação na vida do salmista. Até que adentrei no santuário, nos átrios do Senhor, e descobri qual seria o fim dos ímpios. E veja só, meus irmãos, quais são o fim daqueles que não buscam ao Senhor. Ele passa a entender estas coisas. No verso 18, nos diz assim: tu certamente os põe em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao acordares, desprezarás a imagem deles.
O que ele passa a contemplar agora nos átrios do Senhor é o terrível fim dos ímpios, coisa que ele não tinha se atentado antes. E veja que ele entende que é Deus quem faz isso. É Deus quem coloca os ímpios no local escorregadio, que concede a eles vida confortável realmente para não buscarem mais a sua presença. Que é Deus que faz com que eles caiam em destruição, que é Deus quem vai destruí-los de forma inesperada, que é Deus quem vai desprezar a imagem deles. Ele passa a ver agora o terrível fim que aguarda os injustos. Ele passa a compreender melhor isso, e agora ele não mais inveja a vida do injusto, porque ele sabe o que está esperando ele. E que a sua visível prosperidade é muito passageira. É como num sonho em que o Senhor vai acordar e desprezá-los, destruí-los para sempre. A partir, meus irmãos, do verso 21 e o verso 22, ele descreve o que a inveja fez com seu coração. O que a inveja fez comigo. E nos diz assim: quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Ele passa agora a entender o que o sentimento de inveja fez no seu coração, quando ele invejou a vida do ímpio. Quando eu estava invejando a vida do ímpio, eu estava insensível para a voz do Senhor. Eu estava com o meu coração cheio de amargura. E o fato de eu pensar daquela maneira era de pensar de uma forma irracional, sem entendimento, como um animal. E a partir do verso 23 até o verso 26, ele vai descrever a finalidade dele. Veja só a construção desse salmo como é interessante. Fora da presença do Senhor, ele olha para a vida do ímpio e olha para a vida dele. Ele olha para a vida do ímpio e deseja ter aquela vida. Ele olha para a vida dele e vê que não vale a pena servir a Deus. Quando ele está na presença de Deus, ele olha para o fim do ímpio, mas também olha para o seu fim. E aí no verso 21 ao 26 nos diz assim: quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu e estava embrutecido e sem entendimento era como um animal. Verso 23. No entanto, agora ele vai dizer acerca da sua condição diante de Deus. Eu estou sempre contigo. Tu me segura pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Meus irmãos, ele passa a entender que o maior bem que alguém pode possuir, ele já possui, porque Deus o fez assim. Porque tu sempre estás comigo. Veja que a presença do Senhor aqui, nesse momento que ele tem de aflição, é extremamente consoladora. É algo que o ímpio jamais vai experimentar. Deus me segura pela mão direita, Deus me guia com conselho durante toda a minha vida, Deus vai me receber na glória, Deus é o ser maior e mais importante que eu possa ter, e ele passa a ver o que Deus vai fazer na vida dos ímpios e que Deus vai fazer na vida dele. É Deus que vai me receber na glória. Ao invés do desprezo, eu receberei o favor do Senhor. Como eu vou comparar os confortos dessa vida com as bênçãos espirituais que eu tenho em Deus? É por isso que eu estava pensando como um animal.
porque é incomparável a presença real do Senhor na nossa vida, em contraste com as coisas que nós podemos adquirir. Meus irmãos, o maior presente nós já recebemos, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, mesmo passando por grandes dificuldades, mesmo sendo castigado de dia e de noite, nós temos motivos para nos alegrar, porque a presença do Senhor sempre é real conosco durante todos os dias de nossa vida. E em todos esses momentos Ele está nos ensinando. Ele descobriu o fim dos ímpios, mas também entendeu qual era o seu fim. E o resultado disso nós vemos no verso 27 e no verso de número 28. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Veja o que Deus vai fazer com todos os infiéis, com todos aqueles que se afastam do Senhor, com todos aqueles que não querem o Senhor, serão destruídos pelo Senhor. Mas o que o Senhor vai fazer com aqueles que buscam a sua presença, com aqueles que estão nos seus átrios? No verso 28, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Amém. Ele passa agora a ser uma testemunha da justiça e da bondade de Deus. Quanto a mim, bom é estar perto do Senhor. E por que, meus irmãos, é bom estar perto do Senhor? Porque é na presença do Senhor que verdadeiramente nós entendemos quem Ele é e quem nós somos. É quando nós estamos realmente na presença do Senhor, nós entendemos qual é o fim que Ele preparou para nós e qual é o fim que Ele preparou para todos aqueles que não honram o seu nome. Deus é justo para aqueles que se afastam dele com os infiéis, e Deus é bom para aqueles que buscam estar sempre perto dele. E aqui, meus irmãos, nós retiramos algumas considerações práticas do Salmo 73. Quando você achar que Deus está sendo mal com você, que Ele está usando de injustiça com você, pode ter certeza que você está caminhando para longe do Senhor. Você não está tendo o entendimento correto de quem Deus é. Deus é quem diz que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são melhores do que os caminhos que nós entendemos ser o correto. Por isso que o caminho do Senhor, muitas vezes, a providência dele se apresenta para nós de uma forma inesperada. Por isso nós somos chamados a confiar sempre nele. Pode ter certeza que todas as vezes que você ser tentado a almejar ou desejar intensamente viver como aquele que não tem o temor do Senhor, você está tendo um pensamento, um sentimento de alguém que não está perto do Senhor. Ele vai descrever no Salmo como ignorante, como um animal diante de ti. Nós entendemos que os impiedosos podem ostentar muitas coisas, podem ter aparência de grandeza e viver muito confortável aqui. É verdade, mas tudo isso durará por um pouquíssimo tempo, até o Senhor se despertar e vier para julgar os vivos e os mortos. Então a prosperidade dos ímpios, ela durará por pouquíssimo tempo. Os grandes dessa terra, os poderosos, que nós poderíamos entender aqui como os políticos, os governantes, aqueles que dominam sobre os outros, aqueles que acumulam riquezas, todos estes, saibam que a sua prosperidade durará por pouco tempo. Se não confiar no caminho do Senhor, se não buscar a face do Senhor, serão desprezados por toda a eternidade.
Outra verdade que nós aprendemos desse salmo é que a sua vida pode ser transformada de forma radical nos átrios do Senhor. Estar nos átrios do Senhor, meus irmãos, é fonte de bênção para nós. A vida do salmista, ela foi transformada aqui a partir do momento que ele estava na presença de Deus. Estar na presença do Senhor pode transformar verdadeiramente a nossa vida, nos dar o entendimento correto de quem Ele é e de quem verdadeiramente nós somos. O mundo pode oferecer muito conforto, mas nenhum deles pode ser comparado a ter o Senhor como nosso Deus e o nosso Salvador. Nada pode se comparar a isso. Saúde não se compara a isso, dinheiro não se compara a isso, tranquilidade familiar não se compara a isso, porque o Senhor é o nosso bem maior. O que tenho eu no céu, além de ti? E nessa terra não há nada que eu deseja mais do que o Senhor. Que esse seja o seu testemunho nessa manhã. Deus é bom para com aqueles que o buscam com sinceridade. E Deus revela que Ele tem um plano realmente para todos aqueles que se refugiam nele. De serem redimidos mediante a obra de Cristo, que pode sim passar por muitas vezes humilhações nessa vida, sofrimentos na semelhança de Cristo, mas que no final, todos nós, os que cremos, seremos recebidos pelo Senhor na glória. A ideia de ser recebido por Deus, meus irmãos, é uma grande honra. Se você, por exemplo, vai numa festa de casamento, ou mesmo num casamento, usando aqui para poder ilustrar, e você é recebido pelo noivo, pela noiva, você está ali na festa de casamento, o noivo e a noiva vai até a sua mesa para te cumprimentar, você se sente honrado com aquela atitude. Mas, meus irmãos, quem irá nos receber na glória será o próprio Senhor, nos descreve o salmista. Tu me receberás na glória, ao contrário do desprezo que nós merecíamos, ao contrário da rejeição que nós verdadeiramente merecíamos, nós iremos receber o favor do Senhor. Nós iremos ouvir o seja bem-vindos, benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde antes da fundação do mundo. Que essas palavras venham nos encorajar nessa manhã, a não invejarmos a vida daqueles que se prosperam, principalmente daqueles que andam distante do Senhor, mas que nós sejamos encorajados a confiar no Senhor e ter prazer na sua presença. Amém?